Alegria. Quantos são alegres em Jesus? Esse encontro da bendita família do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus. E tantos visitantes, né? Estrangeiros, né? Os de longe e os de perto. Né? Que alegria, queridos. Nos alegramos também com os batizados, os familiares. E a pessoa mais importante desse lugar aqui é Jesus. O Senhor colocou no meu coração já há tempos atrás, trouxe numa ceia, e o tema era ao redor da mesa. E aí nós trouxemos, e também nós falamos sobre 4 mesas. A primeira mesa é a mesa que Jesus nos serve. A segunda mesa que nós servimos a Jesus. A terceira mesa que nós servimos a nossa família, nossos irmãos. E a quarta é que nós servimos aqueles que hão de ser salvos. Então, eu só vou dar uma lembrança na primeira mesa que nós vimos, onde que o Senhor nos serve. Mas quando nós falamos de mesa, ao redor da mesa, e aqui temos uma mesa hoje, e na família do Senhor, estamos juntos. Então, ao redor da mesa nos fala de intimidade, de servir, compartilhar, alimentar. E interessante que a primeira mesa, quem serve, sempre é o Senhor Jesus. Nós mencionamos isso. Ele sempre toma a iniciativa de nos servir. Ele diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. O saudoso Moisés sempre dizia que o Moisés sempre estava ao redor de uma mesa. Estava ali servindo e sendo servido. Gostava muito da casa de Lázaro, de Marta e Maria. Se sentia bem naquela casa. E até eu perguntei na ocasião, ele se sente bem na nossa casa? Se sente bem com nossos relacionamentos? Se sente bem com o trato do casal, nos filhos, com os pais? Podemos dizer assim, sim, o senhor tem sentido bem, mas o senhor quer continuar sentindo bem na nossa casa. Se sente bem, à vontade, quando nós o recebemos, quando nós também servimos o Senhor Jesus. E ele, antes de subir ao Pai, ele celebrou a ceia ao redor de uma mesa com seus discípulos, dizendo que o pão seria o seu corpo, que é ser dado por nós na cruz, e que o cálice de vinho que ele ia servir seria o sangue que ele ia derramar pelos nossos pecados. Então, nós vemos que o Senhor sempre servindo. Eu mencionei que dessa mesa emana as bênçãos de Cristo. Mas eu não vou mencionar aqui. Quero então falar, querido, não demoradamente, das 3 outras mesas, porque nós temos que servir uma mesa hoje também, diante do Senhor, nós todos juntos. É a mesa que nós servimos ao Senhor. Então, nessa mesa, nós somos constrangidos pelo amor de Jesus, que nos serviu e nos serve, dando a sua vida por nós, nos servindo, dando a sua vida por nós. Como nós não podemos servi-lo? Servir nosso amado Senhor Jesus. Então, como é que nós podemos servi-lo? Eu estava pensando em alguns textos, 3 aqui, brevemente, mas um que me chamou muita atenção, diz, como é que nós servimos ao Senhor? Chegando-se a Ele, está em Pedro. Queridos, Ele é tudo. Quer servir a Jesus? Queremos servir a Jesus? Temos que chegar a Ele, a pessoa dEle. Chegar à presença dEle, nele, Ele, o Senhor Jesus. Ele é o principal serviço que devemos nos ocupar primeiro. Não com outras coisas, não com outras tarefas, mas nos achegar a Ele. Ele vem antes de todas as coisas, Ele tem que ser antes de todas as coisas para nós. Antes de tudo e antes de todos. Por quê, queridos? O que Ele é para nós? Ele é o nosso noivo. Ele é o amado da nossa alma. É o nosso querido Jesus. É assim para cada um de nós? Então, é a Ele que temos que chegar. Um dia um irmão disse,
Onde é que está o trono do Espírito Santo? Nós encontramos na glória o trono do Pai, o trono do Filho e o Espírito Santo. Esse irmão diz, está em nós. O Espírito Santo tem o seu trono no nosso espírito. Ou, vamos dizer uma palavra bíblica, também, no nosso coração, que ele habita. Só que quando, queridos, Cristo fez uma linda obra na nossa vida, hoje aqui nós vimos pessoas sendo batizadas. Então o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele então falou para o Pai e para o Filho, dizendo assim, ora, nessa casa aqui hoje, morava aqui o João Nelson. Ele foi despejado, não mora mais aqui. Pode entrar então, agora mudou de proprietário essa casa. Até lembro de uma ocasião que cheguei na casa de Agostinho, no correio, bati na porta e perguntou assim o carteiro, é aqui que mora o Agostinho? E disse assim, olha aqui, morou o Agostinho. Quem mora aqui é Jesus. O carteiro não entendeu nada, né? Mas, queridos, nós podemos chegar a Jesus pelo Espírito Santo que nos habita, que Ele habita em nós. Coisa linda, né? Podemos contemplá-lo na glória, no trono, mas, queridos, podemos contemplá-lo também que Ele habita em nós. Que intimidade. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, podemos dizer, antes até de uma vida de oração, uma vida pegada na palavra de Deus, queridos, é a Ele. Ele é a essência. Ele é tudo para nós. Então, quando nós seguimos a Jesus, chegando nele. Como diz o Samir, simples assim. Mas, queridos, Jesus também diz que é para pedir, buscar e bater a porta. Ele diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate a porta é aberta. Mas eu quero salientar aqui, essas palavras de Jesus, pedir a petição pessoal, tem coisa que nós, pessoalmente, queremos perguntar para Jesus, nos achegar a Ele. Depois diz assim, para bater, fala de intercessão, não oramos mais por nós, oramos pelos outros. Mas eu quero salientar aqui, que aparece a palavra buscar. E eu quero dizer também que essa palavra aqui, bater a porta, que é intercessão, é dito que é o maior ministério agora de Jesus, é esse de intercessão. Tem referência que o Espírito intercede, que Jesus intercede, tem duas referências, mas aqui eu quero mostrar aqui no bojo desse pedir, oração pessoal, bater intercessão pelos outros, tem buscar, é buscar Ele, a pessoa dEle, buscar a presença dEle. Então a ênfase aqui, mesmo que nós venhamos a orar, a interceder, mas querido, antes de mais nada, é buscá-lo, é achar Ele. Esse é o maior serviço que nós podemos fazer, é o Senhor Jesus. E aí também diz, essas palavras muito preciosas, que o Senhor me lembrou então, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali, será também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Que palavras preciosas, né? Se alguém me serve, siga-me. E olha o que diz aqui, ó. Onde eu estou, ali será também o meu servo. Que servir a Jesus é servir onde Jesus está. É servir onde Jesus quer que nós estejamos. Porque o Senhor chegou antes. Eu estou lembrando de situações que isso pode nos levar onde Ele está. Situações que o Senhor já está lá para resolver, quer que nós estejamos. Pessoas que nós vamos ministrar, o Senhor quer que nós estejamos, o Senhor já está lá. Eu, quando recebo um papelzinho para orar por enfermos, eu não passo para os outros. O Senhor me deu esse papelzinho. Alguém me chama para ir numa casa, eu vou lá. O Senhor está me dando. Como nós podemos ver essas oportunidades e não podemos desperdiçar? Tem que estar lá onde o Senhor já está e quer que eu esteja lá. Eu estou lembrando aqui no Bob Cudi,
foi meu pai espiritual, e ele estava na casa dele, aí de madrugada o senhor levantou, chama às 3 da manhã, e disse assim, vai na casa do irmão tal. E ele foi, bateu lá, o irmão atendeu, e ele falou bem assim, o Senhor me mandou aqui para orar contigo, tu está passando grande luta. E esse irmão disse que estava em depressão. Eu fui perguntando se o João seguiria os passos do pai dele. Nessa acorda, vai na casa, tá o irmão. Mas irmãos, o senhor já estava lá, operando no coração dele. Me lembro de uma vez que me convidaram para eu orar na casa, uma pessoa também muito enferma. E aconteceu uma coisa que eu nunca aconteceu comigo antes. Eu cheguei, olhei a pessoa, comentei. Eu olhei para ele e disse assim, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Ele pegou o lençol e se cobriu. Falei só isso para ele. O Senhor colocou no meu coração. Aquele homem teve uma vida transformada. Queridos, ele diz aqui, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, o Senhor já está. Ali estará também meu servo. Mas como é bom, queridos, nós ouvirmos o Espírito Santo, onde traz a vida de Cristo, para nós termos essa comunhão, servir ao Senhor, estar onde Ele está. Eu sempre lembro dos patriarcas, que quando então eles iam para as suas jornadas, lá para os desertos, indo em direção a Canaã, eles, quando iam então levantar sua tenda ou a sua casa, eles, sabe o que faziam antes? Eles faziam um altar ao Senhor. Um altar de pedra, não era de sacrifício. Um altar de oração, de comunhão, de presença, buscar a presença do Senhor. E ali então, eles traziam suas orações. A tenda, a casa, fala das correrias do dia a dia, do boleto da segunda-feira, os pagamentos, coisas que passamos em casa. Essa é a nossa tenda, a nossa casa. Mas, querido, o altar fala da presença do Senhor, da manifestação do Senhor. Que bom que nós possamos, queridos, trazer sempre a presença do Senhor na nossa casa. Antes de mais nada, a presença do Senhor na nossa casa, a sua manifestação. E eu sei que quando casamos, a primeira coisa que nós fizemos, conforme a lua de mel, nós olhamos ao lado da cama e ali levantamos um altar para o Senhor. Em cada situação da nossa vida, um altar foi levantado. Quando nos convertemos aqui, foi levantado um altar. Quando nós marcas a nossa vida, nós passamos situações difíceis, que nós oramos, foi levantado um altar ali. Quando nós casamos, foi feito um altar das alianças. E assim, cada jornada da nossa vida, que viviam esses nossos irmãos, também devemos viver. Mas, queridos, tem vezes que o Senhor nos leva de volta ao altar, para ser reerguido, restaurado. Mas, primeiro tem que botar, sabe o que sempre? O altar da presença do Senhor, amém, queridos? Que a nossa vida seja assim, um altar para o Senhor. Ele é tudo para nós. Porque Ele deu tudo por nós, nós damos tudo por Ele também. A outra mesa que servimos, o Senhor nos serve, nós servimos o Senhor, é a mesa que servimos nossa família e irmãos. Uma vez que o Senhor nos serve, queridos, e nos constrange a servi-lo, então nós também devemos servir a nossa família, servir os nossos irmãos, e servir é a expressão máxima da vida cristã. Quem ama, serve, quem serve, ama. Alguém disse uma frase assim, a esposa ama seu marido, servindo como auxiliadora idônea. O marido ama a sua esposa, servindo, lavando a louça. Entenderam, né? Já entenderam. Alguém foi tocado dos maridos aqui? Vamos deixar assim, hoje é o dia, depois do churrasco. Mas aqui, mas botamos aqui também, e podemos estender aos filhos, dizendo que eles amam seus pais, servindo-os na tarefa da casa,
como arrumar o seu quarto. Estão arrumando o quarto? Como uma mãe que disse assim, meu filho fala que se converteu, mas eu não vejo a vida de Cristo nele. Passaram os meses e o guri lá resolveu, né, ir para o Senhor, fazer um altar para o Senhor. E um dia resolveu arrumar seu quarto, sua cama. Até estava correndo, ele ia para trabalhar, saiu. Quando ele voltou, a mãe disse assim, meu filho, agora eu vi que te converteste, que tu arrumaste teu quarto. Mas, querido, o Senhor arruma a nossa vida, né? Para arrumar muita coisa na nossa vida, né? De vez em quando eu sei, brincamos, né? Nelson, tu tem algum probleminha, né? Brincadeira de casal. Eu disse, eu tenho vários probleminhas. Amém, irmãos? Sobre o nosso serviço, queridos, todos nós somos chamados a servir uns aos outros, amém? Nós servimos também os nossos dons e servimos também os encargos de liderança da igreja. Eu quero destacar, então, queridos, enquanto serviço, nessas cheias, nessas enchentes, queridos, quantos serviram as pessoas que passaram dificuldade nessas enchentes? Quantos salões onde a igreja se reúne, como aqui, virou um depósito de roupas? Ou se tornaram um alojamento na aliança? Quantos que serviram? A mão de obra da prefeitura e do estado foi a igreja. E, queridos, e nós temos, até eu estou lembrando aqui também, no Maitá, estava ali o Jorge, o João Marcos, meu filho também, um dos irmãos que usavam lá os barcos para resgatar as vidas, e eles passando, então, na hora de uma casa, cheia d'água lá, a residência, uma criança apareceu numa janela e disse assim, por favor, socorra a minha família. Uma criança. Isso aí tocou muito o coração dos irmãos. Mas, querido, quantos irmãos se envolveram? Quantos irmãos foram resgatados? Quantas pessoas foram resgatadas? Não só das águas foram resgatadas, mas resgatadas para Cristo. E nós temos uma alegria que nesse ano passado, nessas cheias, tivemos 120 acréscimos de novos irmãos, dentre batizados e chegados, né? E hoje aqui tivemos um número expressivo. Mas sabe o que é, queridos? É a igreja servindo. Quando a igreja serve sua família, sua casa, serve as pessoas em volta, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão dizer, eu creio nesse Jesus. Aqui, vários trabalhos, diferentes trabalhos, no presídio. Também, várias presas ali foram batizadas também. Trabalho já de muitos anos, as irmãs indo ali. Pessoas alcançadas para o Senhor. Trabalho nos presídios, hospitais, casa de passagem. Atendimento a moradores de rua. Sabe o que é? Não é só o evangelho falado, mas pelo serviço, é o evangelho visto. E, queridos, graças a Deus pela congregação, onde eu sou um dos pastores, todos se envolveram nesses dias aí. E tem se envolvido. Aí que Cristo é mostrado. E Cristo se alegra quando vê uma igreja realmente, que é como Ele, que é por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Outra mesa, queridos, é a mesa que servimos aqueles que serão salvos. Qual é a melhor maneira de servir as pessoas que não são salvas, se não é levá-las a Cristo Jesus? Gosto de dizer que Cristo tinha todos os dons e todas as virtudes, mas tinha uma agenda: buscar e salvar o perdido. Queridos, qual é a nossa agenda? Buscar e salvar nossos relacionamentos, nosso casamento, o nosso trabalho, nosso lazer. Mas sim, enquanto nos relacionamos, enquanto nós trabalhamos, enquanto praticamos nosso lazer, eu estou ali também para
buscar e salvar perdido. O Senhor usou alguém para me buscar e se eu ser salvo. O Senhor quer me usar hoje para buscar alguém para que Cristo salvar também. Queridos, oramos para que esse novo ano, 2025, que nós sejamos servos do Senhor, sempre servindo. Ele nos serve para nós servirmos a Ele e servirmos a Ele. Quando servirmos a nossa família, primeira coisa, servimos os nossos irmãos e servimos aqueles, que eu gosto de dizer assim, ó, que hão de ser salvos. Jesus era e é o servo do Senhor. E Ele quer que também nós sejamos servos. Aquele que Ele diz que é meu servo, como é que diz essa palavra? Ele diz assim: quer deixar essa palavra então para os irmãos, para nós, para mim. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou ali, estará também o meu servo. E diz mais, ó, se alguém me servir, o Pai o honrará. Sejamos como Cristo, servo. Ele diz também para ser servido, mas veio para servir. O que resta para nós, se não servir? Que o Cristo que vive em nós seja conhecido não apenas pela nossa pregação, mas que seja uma pregação não só ouvida, mas visto na nossa vida. Começar por mim. Vamos ficar de pé aqui, vamos orar. Aleluia, Senhor. Senhor, obrigado por esse novo ano que entra. E nós queremos, Senhor, seguir nosso amado Senhor Jesus. Servi-lo e servir onde Ele está. Cada situação que possamos atravessar, cada pessoa que temos que atender, queremos estar onde o Senhor está. Essa é a igreja dele. Não queremos andar na parte de Jesus, mas queremos seguir nas pegadas de Jesus. Senhor, obrigado, porque aconteceu muitas coisas nesse ano e Tu usaste mesmo o caos, as enchentes, mas, Senhor, o fruto veio. Nossas vidas mais rendidas, santificadas pelo Senhor, e também vidas que foram encontradas através de nós, Senhor. Senhor, queremos abençoar aqui uns aos outros. Abençoa o teu irmão. Em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios de Jesus, sejam cheios do nosso querido Papai. Que todos nós venhamos servir como Jesus. Ele nos deu exemplo a seguir. Que nós sigamos seu exemplo. Sermos servos dele e um dos outros. E nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar? Os irmãos podem sentar.